quando fazemos promessas e não cumprimos. É basicamente nesse tom que o episódio 2 de Invasão Secreta nos entrega mais deste universo onde as coisas começam a se colidir e se misturar de uma forma que você não sabe identificar quem é quem dentro dessa miscelânea de oportunidades escusas, obscuras entre os Skrulls e os humanos. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Monster Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais e por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like, principalmente o seu comentário. E que, cara, como tá incrível essa série, apesar de algumas pessoas criticarem um pouco, acho até um pouco absurdo o pessoal se prestar a esse tempo de falar mal do que a Marvel era da sua essência. Esse episódio essencialmente fala sobre promessas. E a promessa começa com Nick Fury, que desde muito tempo, lá nos anos 90, na época inclusive que ele teve o contato com a Carol Danvers, quando ele conseguiu encerrar o conflito dos Skrull e Kree, junto com ela, ele abrigou um grupo de Skrulls no planeta Terra e assim ele fez uma barganha. E a barganha era que eles oferecessem um pouco da tecnologia que eles conheciam para poder criar uma linha de defesa muito poderosa para o planeta. Enquanto isso, o Nick Fury se esforçaria a buscar um planeta onde eles pudessem chamar de seu lar novamente. E assim, a gente vê algumas peças dessa história e a gente entende um pouco da origem de muita coisa. Dentre esses refugiados, depois que a promessa de Nick Fury é feita, eles acabam se fundindo com os humanos, numa transformação muito rápida naquele momento, e um deles, um pequeno garoto, junto com uma moça, é apresentado a Nick Fury como um refugiado que perdeu seus pais no confronto entre os Kree e os Skrull. Esse era Gravik, ainda garoto, um garoto que lutou bravamente, pequeno, mas que lutou para defender a sua honra e a sua família, mas infelizmente acabou perdendo aqueles que ele amava. E ali ele está na Terra, desde pequeno, e acreditando na promessa de Nick Fury. E a gente sabe que o resultado não é muito bom. E a gente percebe, cara, que isso é uma leitura que eu faço, a relação que o Gravik tem de ódio com o Nick Fury, de certa forma me dá a impressão de ser algo paternal que não foi correspondido ao longo do caminho, não apenas pela promessa de encontrar um planeta para os Skrull, mas principalmente pelos laços afetivos que ficaram envolvidos ali. A gente percebe que foi um primeiro contato que dá-se a entender de que é uma história longeva, uma coisa que fica ao longo do tempo e que se rompe a partir do momento que o Nick Fury desaparece, que é justamente a razão de toda essa invasão, uma vez que ele não cumpriu a promessa que ele fez lá alguns anos atrás. E assim, essa promessa, a gente percebe que isso abalou muito quem é Nick Fury, a presença de Nick Fury e a confiança que ele tinha conseguido ao longo de todos esses anos, com várias castas ao longo da vida dele. Uma delas, o próprio Talos, que numa conversa, ele diz a ele que, obviamente, o Nick Fury não é um alguém assim de se confiar. E o que ele fez nesse período de ausência que o Nick Fury esteve? Aliás, o Nick Fury dá a ideia joga um verde, né, pro Talos falar. E ele fala assim, me diga alguma coisa, estão numa viagem de trem lá, me diga alguma coisa que eu ainda não sei sobre os Skrull, justamente já sabendo e esperando que o Talos soltasse. E ali ele fala que existem milhões de Skrulls no planeta, fundidos entre os humanos, e ele entra em colapso, o Nick Fury, porque a promessa era que aquele pequeno grupo e depois todos os outros refugiados, depois da luta com os Kree, se unissem mais uma vez para justamente migrarem para um planeta onde o Nick Fury finalmente conseguiria uma morada para eles. E isso não acontece. O que ele faz? Ele traz todos os Skrulls que estão perdidos na galáxia para o planeta Terra e assim povoando o planeta. E obviamente isso
dá, para quem é bom entendedor e vendo o que está acontecendo até agora na série, dá-se a entender de que aquele pequeno grupo do Gravik não é nada perto do tamanho da influência que ele tem. Por falar em influência, outro trecho muito importante desse episódio é quando a gente vê aonde a invasão Skrull alcançou, nas altas hierarquias do planeta. O Conselho Skrull, que o próprio Gravik faz parte, é composto por senadores, por líderes governamentais, são pessoas assim de extremo alcance no poder e que podem influenciar diretamente em posições bélicas, posições econômicas, posições de várias extensões ao longo do planeta. E ele, Gravik, neste conselho, é coroado como um líder deles, e assim ele tem a carta branca de todos eles para conseguir recursos e meios para fazer o que quiser e efetivamente fazer acontecer a sua conquista. Que a conquista dele é justamente dominar o planeta Terra e com toda a raça Skrull. E para isso, ele vai matar quem tiver ao longo do caminho. E melhor ainda é o fato de afetar o Nick Fury em meio a tudo isso, né? E falando dessa extensão, o fato do Nick Fury descobrir através do Talos que o Talos abriu espaço para que os outros Skrulls viessem, cria ali uma desavença entre os dois, eles acabam se separando nessa história. Mais ainda, dentro desse contexto, o Nick Fury, você percebe que é um episódio de derrota. Todos os caminhos que Nick Fury está seguindo, que ele está tentando reconstruir para poder alcançar os Skrulls e finalmente tentar de alguma forma minimizar essa invasão que está tentando acontecer, ele não consegue. E é bacana porque existe, além de tudo, uma corrida por saber, por conhecer, né? E quem aposta com o Nick Fury é a Sonya Hargreaves, né? Ela tá também, inclusive, indo atrás dos Skrulls, tentando conseguir informações para poder ser mais rápida que Nick Fury e mostrar serviço. E junto com isso, o que ela faz? Ela aparece numa das cenas que foram mostradas nos trailers antes da série começar, que é justamente quando um dos Skrulls, os que ajudaram inclusive o Gravik no atentado na Rússia, é pego por um comando policial e ele está sendo torturado, obviamente, e ela chega com toda a classe. É muito bacana a gente ver a atuação da atriz que está fazendo a Sonya, e ela chega com uma confiança. Ela me lembrou, inclusive, essa postura toda clássica, ela tem postura e tudo mais, né, educada para fazer uma tortura mortal. Ela me lembrou a mesma pose, né, do pessoal do Kingsman, né? Não chega a ser, nem se compara, mas é o mesmo rigor, né? Bem trajada e tudo mais. E ela usa para conseguir respostas, né, de onde é o esconderijo do Gravik. Ela usa de um artefato que aquece o sangue dos Skrull. Só que para isso ela queria ter certeza que ele era um Skrull. O que ela faz? Primeira vez que a gente vê uma cena de mutilação na Marvel, que ela vai com um daqueles alicates e arranca o dedo desse Skrull, fazendo com que... E o dedo, no momento que se separa do corpo, obviamente, não há mais como ele controlar a mutação e ele fica verde, como é natural da pele, como é a pele dos Skrulls, né? Como foi dito no episódio anterior. E é bacana que ela consegue, cara. E ela não se esforça muito, ela apenas joga e mostra pro cara que se você não falar, você vai morrer. E o sangue do cara fervendo, e ele é obrigado a dizer onde o Gravik está, qual que é o jogo dele e tudo mais. Ela entrega coisas importantes para ela, e assim ela sai em missão para poder desmantelar todo esse processo. O Gravik, por sua vez, preocupado com tudo isso, mata este rapaz, né? Justamente por ele ter sido uma língua solta no meio de toda essa história. E assim, a G'iah, a filha do Talos, percebe que o Gravik não vai economizar em nada no que diz respeito ao objetivo da conquista dele. Ela sabe que a influência que o Gravik tem é passível de praticamente assolar o planeta com os Skrulls, só que da forma mais violenta possível. E violento está sendo o destino de Nick Fury, uma vez que logo no início do episódio ele não só tem que lidar com essa questão das promessas que ele fez aos Skrulls, mas a promessa que ele fez também a Maria Hill. E ele tem que encarar a mãe da Maria Hill
quando ela recebe o corpo da filha no caixão, depois da viagem que eles fizeram à Rússia. E assim ela pede que ele descubra quem efetivamente fez isso com ele, porque a Maria Hill acreditava em Nick Fury e ela se colocou à frente porque ela queria que o líder de toda essa organização fizesse justiça ao longo do planeta. E é o que a mãe dela pediu, que ele descubra os culpados e acabe com essa história de uma vez por todas. E assim ele carrega ainda mais o peso dessa culpa, não apenas por toda essa história, mas por ter perdido uma das agentes mais fiéis que acompanhou o Nick Fury durante toda essa história, principalmente desde lá de baixo de Vingadores, do primeiro filme até agora. E o bacana é que a gente vai percebendo que o episódio vai justamente mostrando que Nick Fury não tem mais saída. E para piorar, ele tem um encontro com James Rhodes. Eles fazem uma ligação clandestina e eles acabam acertando um encontro. E nesse encontro, o Rhodes deixa bem claro que Nick Fury só quer, entre aspas, redimir um erro maior que ele cometeu, principalmente depois de ele ter abandonado a Saber e assim deixando a maior linha de defesa por conta dos erros que ele havia cometido. E naquele momento, o próprio James Rhodes, com a patente que o próprio presidente deu a ele, declara que Nick Fury está demitido de todas as ações governamentais que os Estados Unidos estão desenvolvendo. E é bacana que é nessa hora que o Nick Fury diz uma frase que ficou emblemática e vai ficar para sempre. Eu sou Nick Fury, mesmo quando eu estou fora, eu estou dentro. E isso é verdade, cara, porque ele é o maior espião de todos e não há como negar tudo isso daí. O cara criou os Vingadores, ele conseguiu reunir um semideus, um cara bilionário com tecnologia de ponta e vários outros personagens que foram construídos geneticamente ao longo da história, se tornando os grandes heróis que marcaram o início de toda essa saga. E agora ele é um cara que não tem mais nada disso nas mãos, ele não tem mais ninguém, ele tá sozinho. Só que é aí que a gente vê que Nick Fury deixa para trás não apenas tudo isso, mas também a sua história, uma história particular. E é bem no final do episódio que a gente percebe que ele tem um lar, ele tem um lugar para estar, e ele finalmente encontra aquela que sempre esteve ao seu lado, que é justamente a mulher que estava lá junto com o Gravik quando ele era garoto. E ela é a esposa de Nick Fury. Ela é uma Skrull. Apesar de ter jogado ali um joguinho de cena entre ela transformada enquanto Skrull, fazendo uma comidinha lá na cozinha, e ele chegando na casa e encontrando ela transformada numa humana, não quer dizer que ela não seja uma Skrull. É praticamente certeza que ela é uma Skrull. E assim a gente tem um pouco mais dessa história, um pouco mais da profundidade, porque o que a gente enxerga no Nick Fury, desde todos os filmes que a gente viu, desde lá de Homem de Ferro na cena pós-créditos, eu enxergava o Nick Fury como alguém intransponível, um alguém intocável, um alguém que o respeito chega a ser tanto que dá até medo de olhar para o cara. E é mais ou menos o que ele não é. Mais ou menos não, é exatamente o que ele não é. Ele é um cara tão frágil quanto qualquer um, inclusive quanto qualquer um dos próprios Vingadores. Ele é passível de cair, de morrer, de se machucar e principalmente de cometer erros. E é justamente ali que a gente vê que o Nick Fury baixa a guarda e finalmente volta para os braços da sua amada, uma Skrull. Esse é um daqueles episódios que deixa bem claro que o tom dessa série não vai ser brincadeira, porque o Gravik, ele tem um objetivo, e agora com a faca e o queijo na mão, literalmente, ele tem todos os poderes do planeta para poder tomar decisões e agir belicamente para poder favorecer a sua invasão secreta, que em breve não será tão mais secreta assim. Bom, esse é o nosso comentário dessa semana do episódio 2, mas em breve a gente volta aqui para falar do episódio 3. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você. O que é que você achou de Invasão Secreta episódio 2? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!